Você já definiu uma meta alguma vez na sua vida que parecia incrível no papel, mas na hora de colocar em prática ela não funcionou ou não saiu do lugar? Hoje eu vou mostrar como transformar metas em ações práticas e realizáveis por meio de uma ferramenta de gestão simples, mas ao mesmo tempo poderosa, para organizações que querem entregar mais em 2025. A matriz SMART. E além de explicar no detalhe como estabelecer a matriz, eu ainda dou 3 dicas práticas para você adotar a ferramenta na sua organização. Então fica comigo até o final. Que bom ter você comigo novamente aqui no canal Marketing na sua ONG. Eu sou Carlos Barbosa, profissional de marketing, e há mais de 20 anos atuo junto ao terceiro setor. O Marketing na sua ONG é um canal dedicado a você, gestora e gestor de ONG, que tem o quê? O coração, quentinho, e busca ferramentas para melhorar a sua captação de recursos, ampliar o seu impacto e garantir a sustentabilidade financeira da sua organização. Sejam todos muito bem-vindos! Em Alice no País das Maravilhas, obra de Lewis Carroll, que já foi transformada em animação e filme, existe um trecho onde a Alice, perdida, pergunta ao gato: "Mas para onde eu devo ir?" E o gato responde: "Para quem não sabe aonde ir, qualquer caminho serve." Essa frase retrata, de certa forma, a realidade de muitas organizações da sociedade civil brasileiras que focam grande parte dos seus esforços nos impactos, mas não tem um processo de captação de recursos que garanta a sustentabilidade financeira. Então, para aqueles que se sentem perdidos, a definição de metas é a forma eficaz para você conseguir atingir esses objetivos. Assim, se você busca a sustentabilidade financeira da sua organização para 2025, você precisa estabelecer as metas agora. Estabelecer metas pela matriz SMART é um processo mais fácil pela forma como ela foi concebida. E, ao combinar com a matriz SWOT que vimos na aula passada, torna o planejamento muito mais rápido e ágil. A matriz SMART foi criada pelo consultor em gestão norte-americano George T. Doran em 1981. O conceito da matriz SMART nasceu da necessidade de se estabelecer metas claras e objetivas, em um período em que as empresas tinham grande dificuldade de mensurar os resultados ou até mesmo fazer cumprir as metas. E como a gente vem observando aqui na série de planejamento, todas as ferramentas criadas para o ambiente corporativo também podem e devem ser adaptadas e adotadas no ambiente das organizações da sociedade civil. Assim como a matriz SWOT, a matriz SMART é conhecida pelas iniciais das palavras que formam a análise. Então, traduzindo do inglês para o português, para que uma meta seja estabelecida, ela precisa ser específica, mensurável, atingível, relevante e temporal. Vamos então entender no detalhe cada uma das partes dessa ferramenta de gestão. S vem da palavra specific em inglês, que traduzida e adaptada fica específica, com um E no começo. O que a organização pretende exatamente alcançar? Muitas organizações, ao estabelecer as suas metas, não quantificam e não especificam, deixando a redação vaga. Um exemplo de redação seria: em vez de você escrever aumentar o número de doadores, você deve escrever aumentar 20 doadores recorrentes no próximo trimestre. Esse tipo de redação deixa claro qual é o foco e ajuda todos a entenderem qual é o objetivo. O M é de mensurável, ou seja, como é possível medir o progresso das metas estabelecidas? Se você tem, por exemplo, a necessidade de aumentar o número de voluntários, coloque um percentual. Assim, fica muito mais fácil de você acompanhar os resultados. Então, uma forma fácil de você estabelecer:
precisamos aumentar em 30% o número de voluntários para um projeto de inclusão. Esse percentual pode ser ao longo de um ano, então você pode estabelecer 15% de aumento no primeiro semestre e mais 15% de aumento no segundo semestre. Você vai acompanhando para verificar se você está conseguindo atingir essa meta que você estabeleceu de 15 voluntários por semestre. Você deve se certificar de que sempre haverá uma forma clara de você medir os progressos das metas que você estabeleceu. O A remete a atingível, ou seja, a meta é realmente possível? Muitas organizações, quando fazem o exercício de estabelecer metas pela primeira vez, superestimam valores na vontade de fazer acontecer. Mas isso acaba causando um problema, porque quando as metas não são atingidas, elas podem desmotivar toda a equipe. Um exemplo, uma organização quer trabalhar em uma nova sede, então, na busca de fazer acontecer, ela coloca para o próximo ano uma meta de ter uma nova sede. Será que o mais razoável não seria, então, captar 20% do valor total desse novo projeto para conseguir começar as obras e assim, nos anos subsequentes, dar sequência na obra e em 3 anos ou 4 anos você ter a nova sede? Isso torna as metas muito mais factíveis, ou seja, as pessoas observando que as metas pequenas são atingidas, conseguem acreditar que podem fazer acontecer metas grandes. O R vem de relevante, ou seja, essa meta está alinhada com a missão da minha organização? E aqui eu vou abrir um parênteses. Lembra que na aula de ODS eu falei que é de extrema importância estabelecer as declarações institucionais? Nós vamos ter uma aula dedicada a isso. Então, percebe como a missão, visão e valor está sempre alinhado com as nossas ações de captação de recursos, de sustentabilidade financeira? É isso. Presta atenção nesse ponto que nós vamos voltar em algum momento das próximas aulas. Bom, então voltando à letra R de relevante. Por exemplo, uma organização que trabalha com educação, ela pode incluir nas suas metas para o próximo período a capacitação de jovens em situação de vulnerabilidade social em tecnologias, fazer com que estes jovens aprendam a redigir o seu currículo ou noções básicas de Word, Excel e PowerPoint. Assim, a meta está alinhada com a missão da organização e vai fazer todo o sentido no longo prazo. E por último, nós temos o T, que é de temporal, ou seja, estabelecer prazos para que as metas e os objetivos sejam cumpridos. Se você não estabelece um prazo, as metas podem se arrastar de uma forma indefinida e aí elas acabam não sendo cumpridas. Ao redigir uma meta, em vez de você colocar ampliar o nosso impacto, você pode colocar dobrar o número de vagas para o próximo ano. Então você já sabe que você tem o período de 1 ano para cumprir essa meta. Quer um exemplo legal fora do ambiente das organizações da sociedade civil? Casamento. Quando você coloca a data no casamento, você sabe que você não pode adiar aquela data. Então você vai trabalhar para que tudo aconteça de acordo com os preparativos até a data do casamento. Então colocou a data chega. E antes de dar as 3 dicas, eu já vou pedir para você o quê? Dar o seu joinha, dar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações e mais do que isso, hoje eu vou pedir diferente. Compartilha com um amigo, compartilha com alguém que você conheça, que trabalhe em ONGs, porque o conteúdo é feito exclusivamente pensando nas pessoas que trabalham em ONGs. E toda segunda e quinta-feira, às 5 da tarde, tem conteúdo novo para fortalecer a jornada de impacto para quem tem o coração quentinho. Agora que conhecemos como a matriz SMART é composta, vamos observar por meio de um exemplo de uma organização da sociedade civil de proteção ambiental e como seria a redação das metas sem a matriz SMART e com a matriz SMART. Na coluna da esquerda, a redação é sem a matriz SMART e na coluna da direita é com a matriz SMART. Meta número 1, sem a matriz SMART.
aumentar o número de voluntários. Meta número 1 com a matriz SMART. Aumentar o número de voluntários ativos em 25% nos próximos 6 meses, recrutando especialmente moradores da região amazônica. Meta número 2, sem a matriz SMART. Preservar áreas florestais. Meta número 2, com a matriz SMART. Proteger 100 hectares de área florestal até o final do ano, implementando barreiras de proteção e monitoramento contra desmatamento. Meta número 3, sem a matriz SMART. Realizar campanhas de educação ambiental. Meta número 3, com a matriz SMART. Realizar 4 campanhas de educação ambiental a cada trimestre, com foco em escolas públicas e em zonas urbanas de risco ambiental. Meta número 4, sem a matriz SMART, aumentar o número de doadores. Meta número 4, com a matriz SMART, conquistar 50 novos doadores recorrentes até o final do próximo trimestre, com uma campanha digital direcionada a simpatizantes de causas ambientais. Meta número 5, sem a matriz SMART, redução do uso de papel. Meta número 5, com a matriz SMART, diminuir o consumo de papel na sede da organização em 30% até o fim do ano, adotando alternativas digitais para documentos de comunicações internacionais. Então vamos às dicas. Dica número 1, envolva a equipe. Quando todos participam da definição das metas, se sentem mais comprometidos e têm mais clareza sobre o que precisa ser feito para alcançar os objetivos. Dica número 2, revise regularmente. Reavalie a cada trimestre para ver o que está funcionando e o que precisa ser ajustado. A SMART é uma ferramenta viva e deve ser ajustada conforme os desafios e as necessidades da organização. E antes de finalizar com a última dica, responde para mim, você já conhecia a ferramenta SMART? Escreve aqui embaixo se você vai utilizar a ferramenta para fazer um 2025 diferente. Assim eu já sei que o conteúdo está fazendo a diferença para você. Dica número 3, divida em pequenas metas. Grandes objetivos podem parecer assustadores. Comece com metas menores e mensuráveis e vá avançando com passos claros. Assim você fortalece a motivação para atingir metas mais arrojadas. Então, você conseguiu perceber que pela estrutura da matriz SMART, a composição das metas se torna mais fácil e o desafio é apenas a dosagem dos números factíveis e de acordo com a capacidade da sua organização? Agora que você então já conhece como estabelecer as metas pela matriz SMART, não tem desculpa para não fazer um planejamento diferente em 2025. Eu agradeço muito a sua participação. Ao final desse vídeo, eu ainda vou incluir um link para a playlist de planejamento e um link também para o vídeo de matriz SWOT. Se você não assistiu, não perca, clica e assista na sequência. Muito obrigado, fique com Deus e vamos juntos!